tamanho da espada, né, irmão? Meu Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de trazer essa palavra, né, irmão? Uma responsabilidade muito grande por conta de como a gente é ministrado através da palavra liberada desse altar, né? Então, eu quero agradecer mesmo a confiança dos nossos apóstolos e ter a oportunidade essa noite de compartilhar algo com os irmãos. Então, irmãos, hoje, se eu puder dar um tema a essa palavra, eu queria dar um tema lutando pela fé. Irmãos, a fé que é esse firme fundamento que é inerente de todo cristão, de todo verdadeiro cristão, né? Ele é movido por fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, irmãos, ela é nossa, minha, de vocês, ela é muitas das vezes bombardeada pelo inimigo das nossas almas, né? Através de pessoas, através de circunstâncias. E hoje eu queria compartilhar um breve texto aqui, onde o apóstolo Judas fala que nós devemos pelejar pela nossa fé, lutar pela nossa fé. E nos dias que nós vivemos hoje, irmãos, são dias difíceis, onde pessoas têm abdicado a sua fé, onde pessoas têm emprestado o seu ouvido para palavras que não edificam e, muito pelo contrário, afastam elas da sua fé. Amém? Então eu queria convidar você a abrir junto comigo a sua Bíblia, o livro de Judas, está lá no finalzinho, não é os Iscariotes, é o irmão de Tiago. Queria que você pudesse abrir junto comigo. A minha Bíblia está aqui, né? Mas o óculos não está ajudando muito, eu tenho que fazer outro. Então eu vou ler aqui no meu celular. Amém? Livro de Judas só tem um capítulo, é o capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Amados, quando eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, sentia necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam ao nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Só até aí. Então, irmãos, o apóstolo Judas, ele nos exorta aqui, né? Ele exortava a igreja há mais de 2000 anos atrás para que eles lutassem pela sua fé. Há mais de 2000 anos atrás já existiam homens e circunstâncias que queriam roubar a fé da igreja, do cristão. E nos nossos dias de hoje não é diferente, irmãos. Tantas circunstâncias e situações tentam roubar a nossa fé. Então eu queria aqui, para embasar isso, falar alguns versículos bíblicos, se você quiser anotar, se você quiser conferir depois. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, irmão, a fé é um fundamento inerente a cada cristão. O cristão que ele não tem fé, que ele não tem esperança, ele está com problema de fabricação. Então, irmãos, eu quero dizer para você que a fé é algo importantíssimo para a nossa caminhada com Cristo. Em 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Então, a palavra de Deus, durante muitas situações, ela nos exorta para que nós estejamos firmes na fé, né? Estou apanhando um pouquinho aqui, mas vai dar tudo certo. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, diz: Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então, durante vários trechos da Bíblia, ele nos exorta aqui a sermos firmes, a sermos constantes, a não esmorecermos na nossa fé, na nossa caminhada. E hoje, irmãos, eu quero falar a respeito disso, da nossa fé. Nós aceitamos a Cristo, começamos a caminhar diante dele,
acreditamos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, acreditamos nas suas promessas, nas suas palavras, mas durante o percurso da nossa caminhada, irmãos, nós somos bombardeados por muitas coisas que tentam roubar essa convicção que é a nossa fé. E eu não sei você, irmãos, mas eu falo de mim mesmo. Durante muitas vezes, nos meus 20 anos de caminhada diante do Senhor, aconteceu muitas circunstâncias que tentaram roubar a minha fé, que tentaram esmorecer aquilo que eu acreditava, irmãos. Mas, irmãos, nós temos uma poderosa arma que é a palavra de Deus, uma poderosa arma que é a oração, uma poderosa palavra, irmãos, é estarmos debaixo de uma autoridade, para que nós possamos vencer as dificuldades que tentam roubar a nossa fé. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, irmãos, o apóstolo está nos exortando aqui a sermos firmes, inabaláveis, irmãos. Não importa a circunstância que venha, não importa a palavra contrária que venha, sejamos firmes e inabaláveis. Então, irmãos, eu andei pesquisando um pouco, eu encontrei a história de um pastor inglês, que viveu nos anos de 1600. Esse pastor, ele se chamava John Bowner. Esse pastor era um pastor de uma igreja na Inglaterra, e ele era um pregador muito ousado, irmãos. Ele pregava a palavra de Deus com ousadia, com muita verdade, e isso naquela época afetou muitas igrejas tradicionais, e ele foi perseguido por isso, e nessa perseguição ele foi preso, irmãos, por pregar a palavra de Deus com ousadia. Ele foi preso, ele foi para o cárcere, e naquele lugar onde ele estava preso, onde ele não tinha como pregar, não tinha como falar o evangelho, ele se preocupou com a sua família, com sua esposa e com seus filhos, e com a igreja que ele pastoreava. Então esse homem, ele escreveu cartas para a igreja, e nessa carta ele exortava tanto a sua família como a igreja a perseverassem na fé, para que eles não esmorecessem na fé. Mesmo ele preso naquele lugar, ele tentava influenciar a igreja, tentava influenciar a sua família. E esse homem, através dessas suas cartas que ele escreveu para a igreja, depois que ele saiu daquele cárcere, ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Esse livro é o segundo livro mais vendido no mundo. Depois da Bíblia, é o livro mais vendido no mundo. Se chama O Peregrino. Esse homem, ele exorta a igreja a que eles prevalecessem na sua fé, eles não esmorecessem pela circunstância do seu pastor estar preso e também pela circunstância da vida. Então esse homem, desse cárcere, ele exortava a sua igreja, dizendo que eles eram peregrinos espirituais, e que eles estavam rumo a uma cidade celestial. Eles estavam nessa terra, convivendo aqui no meio do povo, no meio dessa geração perversa, mas que eles eram peregrinos. Eles estavam aqui, mas eles não pertenciam a esse lugar. E hoje, irmãos, não é muito diferente de nós. Nós vivemos em meio a uma sociedade de valores caídos. Nós vivemos em meio a uma sociedade que muitas das vezes nos persegue, muitas das vezes debocha da nossa fé, daquilo que cremos, às vezes familiares, às vezes pessoas no nosso trabalho, ou na faculdade que fazemos, no lugar onde convivemos. E hoje, irmãos, eu quero trazer essa palavra para que nós sejamos exortados na nossa fé, para que nós possamos conviver nesses lugares, mas que a nossa fé possa prevalecer. Existe um ditado que diz assim: quem não influencia é influenciado. E o Senhor chamou eu e você para sermos influenciadores. Não nos chamou para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores, testemunha de um Deus todo-poderoso que pode mudar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que às vezes não têm o entendimento que precisa, mas ela necessita do nosso Deus.
E o apóstolo exorta aqui a igreja, e esse pastor exorta a sua igreja para que eles não perdessem esse entendimento e esse fundamento, irmãos. O fundamento da sua fé. Uma fé que muda e transforma a circunstância, lugares. Uma fé, irmãos, que nos move nessa terra em meio à dificuldade, em meio a perseguições, em meio a injúrias, em meio a enfermidades, em meio a tantas coisas, mas nos permite dar um testemunho desse Deus tão maravilhoso que salvou a minha vida e a sua. Então, irmãos, esse homem, né, esse homem que declarava que a sua igreja, que o seu povo era peregrino aqui na terra, ele escreveu algumas coisas, né? E ele escreveu o seguinte: lugares onde esse povo iria passar. Aí ele colocou aqui, né? Lugares sombrios e medonhos. Aí ele disse que o povo passaria pelo desfiladeiro do desespero. O desfiladeiro do desespero. Hoje, irmãos, uma das enfermidades do século, ela é no nosso emocional. Depressão, síndrome do pânico, medos, tantas coisas, irmãos, que tentam roubar a nossa fé. Que muitas das vezes nós estamos enfermos, né? Tendo uma síndrome do pânico, ou tendo até uma depressão, e as pessoas dizem: cadê o seu Deus? Mas elas não entendem que isso é uma patologia hoje, que aflige muitas pessoas. Então esse homem dizia a respeito desse desfiladeiro do desespero. E ele falava também do pânico, do pântano da desconfiança. O pântano da desconfiança. Hoje, irmãos, muitas pessoas estão atoladas no pântano da desconfiança. Não acreditam na igreja, não acreditam nos pastores, pensam que os pastores estão apenas querendo usufruir do seu dinheiro, dos seus bens, estão mergulhados até o último fio de cabelo nesse pântano da desconfiança, irmãos. Tirando Deus da situação e colocando o homem. Porque quando a gente oferta, quando a gente dizima, quando a gente traz os nossos bens até o altar e depositamos, nós não estamos entregando a homens, nós estamos entregando ao nosso Deus. E muitos dos nossos irmãos estão esmorecendo na sua fé, de acreditar que essa quantia depositada, esse valor que ele devolve, né, porque ele recebeu os 100% de Deus, e ele devolveu os 10% do seu dízimo, ou a sua oferta voluntária. Então, irmãos, muitos irmãos hoje estão nesse pântano da desconfiança. Desconfiança, irmãos, do discipulado, desconfiança do relacionamento. Muitos não querem se relacionar mais, não querem abrir a sua casa para receber um irmão, para ter um relacionamento, para poder conviver, para poder gerar a vida de Deus. Irmãos, a comunhão, ela é uma bênção. A comunhão correta, sadia, pautada no Evangelho de Cristo Jesus, ela é uma bênção. Ela nos fortalece, irmãos. Ela nos faz caminhar ombro a ombro. Ela nos faz, se nós estivermos esmorecidos, o nosso irmão dizer: não, levanta a cabeça, vamos em frente, essa situação vai passar. Isso que você está vivendo vai passar. Mas, irmãos, tem muitos irmãos. Talvez você esteja na live aí, você esteja se identificando nesse pântano da desconfiança, mas eu quero dizer para você: vem para cá, vem para o aprisco, vem para esse lugar. Vem para esse lugar, irmãos. Tenha fé, creia no que está escrito aqui, porque se você crê no que está escrito na palavra, você vai estar aqui. Agora, se você ouvir vozes, você vai estar mergulhado no pântano da desconfiança. E ele também fala da feira da vaidade. A feira da vaidade, irmãos. A feira da vaidade, ela pega muitos irmãos. A feira da vaidade é aquela feira, irmãos, que você, às vezes, chega na igreja, né, com um problema financeiro, ou chega na igreja com enfermidade, você chega com uma dificuldade, e você abraça a fé, e você vive a fé, mas chega um ponto que essa dificuldade passa.
A dificuldade passa, e é nesse momento que muitas das vezes, irmão, é nesse momento que muitas das vezes as pessoas caem na feira da vaidade. Elas deixam de estar congregados para estar em muitos lugares que não é aqui. Ela deixa de praticar a sua fé por conta de não ter mais uma necessidade ou uma dificuldade que a faça buscar esse Deus. Então, irmãos, hoje eu quero dizer para que a gente não vá para essa feira da vaidade. Essa feira da vaidade não nos cai bem. E olha que eu amo feira, irmão. Um pastelzinho na feira é maravilhoso. Ai, um caldo de cana, uma garapa é maravilhoso. Mas essa feira aqui não. Essa feira aqui não é para nós, amém? E ele fala também do rio da morte. O rio da morte. Da morte espiritual, né, irmãos? A morte espiritual. O que nos leva à morte espiritual é o pecado. O que nos leva à morte espiritual são situações e circunstâncias que a gente guarda num quarto escuro, e nesse quarto escuro ele nos leva a uma morte espiritual, irmãos. Esse rio da morte que tenta nos tragar, tenta roubar a nossa fé e nos fazer caminhar por lugares que desagradam o nosso Deus. Então, irmãos, eu quero aqui hoje, nessa noite, na autoridade do Senhor, dizer para você e para mim que está aqui, se você tem alguma dificuldade, que você não está conseguindo externar com alguma pessoa, que você não está conseguindo falar com o seu pastor, eu digo para você aqui, em nome de Jesus, confesse, irmãos, busca ajuda, irmãos, isso é muito de Deus, isso vai agradar a Deus. Muitas das vezes nós dizemos que amamos a Deus, não, eu amo o Senhor, eu amo meu Deus, mas a gente não toma atitudes que vão nos fazer fortalecer a nossa fé e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, amém? E eu dei um adendo meu mesmo, isso não foi o pastor John que falou, não, eu que estou falando. Existe também a mesa da sedução. A mesa da sedução. Irmãos, infelizmente existem comunhões, existem lugares que, em vez de nos edificar, roubam a nossa fé. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu vou repetir, as más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes, irmãos, as pessoas vão para a mesa, que é um lugar tão tremendo, tão maravilhoso, que nivela todo mundo na mesma altura, que a gente olha nos olhos um dos outros, e usa esse lugar tão tremendo, tão maravilhoso, irmãos, para fazer comentários que não edificam, para minar a nossa fé, para roubar algo de tão precioso, porque, irmão, a fé é um negócio muito precioso, de muito valor. Por isso que o apóstolo exorta a gente aqui a cuidar, a tratar da nossa fé. Então, irmãos, eu quero dizer aqui para nós essa noite, não empreste o seu ouvido. Não empreste o seu ouvido a pessoas que vão falar coisas que não vão edificar a sua fé, que não vão edificar o seu irmão. Ajude essa pessoa para que ela possa ser edificada na sua fé. Não empreste o seu ouvido a essa mesa, irmãos. Não empreste o seu ouvido nessa mesa da sedução. Hoje, irmãos, tem muita gente se perdendo por más conversações. Tem muita gente indo por caminhos que desagradam a Deus por mais conversações, irmão. Então eu quero dizer para você hoje, fuja da mesa da sedução, amém? E eu quero falar também que existe desertos, né? Desertos, irmãos. Lugares áridos, lugar de dificuldade, lugar de seca, lugar onde todo cristão precisa passar, irmãos. Até Jesus passou pelo deserto, não é verdade? E a Bíblia diz que depois de 40 dias ele foi tentado. Então, irmão, o deserto é inerente de todo cristão. Às vezes tem pessoas que olham alguém que está no deserto e falam, meu Deus, será que isso pega? Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, será que isso pega? Né, irmão? Será que isso pega? Então, irmãos, eu quero dizer para você que o deserto é inerente a todo cristão.
Agora, irmão, a dificuldade, a pressão que a gente passa no deserto, ela pode gerar duas coisas em nós. Porque, irmãos, a mesma água quente que endurece o ovo, ela amolece a batata. É a mesma. Então você escolhe nesse deserto, como você vai sair dele? Como você vai se comportar? Será que você vai sair com o coração duro? Será que você vai sair daquele lugar julgando as pessoas, colocando a sua dificuldade, acreditando a pessoas? Ou você vai sair daquele lugar com um coração mais misericordioso, mais compassivo, mais benigno? Porque a vontade de Deus te levar para o deserto não é te matar. A vontade de Deus fazer você trilhar esse caminho não é para te destruir. Muito pelo contrário. A vontade de Deus para nós cristãos, o deserto, é nos edificar. É fazer que a gente saia desse lugar de dificuldade mais fortalecido na nossa fé. E a gente possa chegar para o nosso irmão que está do nosso lado, passando por essa dificuldade que você passou, e você dizer, ó, eu passei, eu venci, e você também pode passar. O mesmo Deus que me tirou desse lugar, é o mesmo Deus que vai tirar você desse lugar. Então, irmãos, se você está passando por algum deserto, por alguma dificuldade, não esmoreça o seu coração, não esmoreça a sua fé, não desanime, mas persevere, irmãos, persevere. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode dizer, pastor, mas essa noite ela está demorando, essa noite ela tá se propagando muito, mas, irmão, existe uma promessa, existe uma promessa. Existe uma promessa. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria vem, irmãos. Essa alegria, é impossível que essa alegria não venha, essa alegria vem. Então persevere na sua fé, irmãos. Provérbio 4, 23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração, porque dele procede todas as fontes de vida. Então, irmãos, para guardar a nossa fé, é preciso muito guardar o nosso coração. É preciso muito vigiar o nosso coração. Porque a Bíblia diz que dele procede todas as fontes de vida do nosso coração. Procede dali. Então a gente precisa guardar ele. Em meio às dificuldades, aquilo que vem roubar a nossa fé, é preciso guardar o nosso coração. Pastor, isso é fácil? Eu vou dizer que não é, que é fácil. Eu não vou dizer que é fácil. Mas eu vou dizer que é muito possível. Por isso que Deus colocou na sua palavra em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração. Guarda ele, irmãos. Como eu falei ainda agora, guarda ele de más conversações. Guarda ele de situações que vai levar você a esmorecer a sua fé. Guarde o seu coração, irmão. E eu quero dizer, irmãos, que estamos num tema aí da colheita, né? Então eu quero dizer para você que você guardando a sua fé, certamente você colherá vida e paz. Certamente, irmãos. Guarde a sua fé, semeie fé, irmãos, no seu irmão que está do seu lado. Talvez a pessoa senta no culto ao seu lado há meses, e você nunca cumprimentou ela, ou você nunca perguntou como é que ela está, ou você nunca parou para dar um abraço nela, ou para dizer oi para ela. Irmão, eu quero dizer que eu moro numa rua tem 8 anos. Quando eu cheguei naquela rua que eu moro, eu comecei a dar bom dia para todas as pessoas que passavam no meu portão. E tem uma padaria no final da rua, então eu ia dando bom dia para todo mundo. E isso hoje virou um costume na minha rua. Às vezes eu saio de casa um pouco sonolento ou distraído, e a pessoa passa por mim, bom dia, bom dia. Ela não me conhece, mas ela já sabe que eu tenho a prática de dizer bom dia. Será que você tem a prática de dizer boa noite para o seu irmão quando chega na igreja? Será que você tem a prática de dar um abraço no seu irmão e perguntar para ele como é que você está? Está tudo bem? E se prepare, irmão, porque muitas das vezes ele vai dizer para você, não está bem. Eu gostaria que você orasse por mim. Eu gostaria que você intercedesse por tal situação. Eu gostaria que você fosse na minha casa fazer uma oração. Eu gostaria de compartilhar com você algo que eu não estou conseguindo compartilhar com ninguém. Então, irmãos, nós fomos chamados para isso.
Nós somos chamados para ser influenciadores e não para sermos influenciados. Essa casa aqui, ela nos dá um alimento muito poderoso da parte de Deus. Eu, quando recebi o convite, eu quero dizer para você que eu tremi um pouco na base, né? Porque o nível aqui é alto. E nós somos privilegiados, irmãos, por sermos alimentados com um alimento tão poderoso. E esse alimento tão poderoso, irmãos, às vezes nós passamos a semana inteira e não compartilhamos com ninguém. Às vezes a gente vai lá no meio da nossa família, que não são cristãos, que estão passando por tantas situações, e às vezes não temos coragem e nem fé para compartilhar com eles o que ouvimos aqui. Com o nosso vizinho, com um amigo do trabalho, lá na faculdade, na escola que você faz. Então, irmãos, exercite a sua fé. Essa fé que o apóstolo está exortando para você guardar, não é guardar só para você, não. É para você compartilhar dessa fé. O Senhor espera isso de mim e de você. Irmãos, e agora eu queria compartilhar com vocês uma história. Essa história, ela fala de uma pessoa que andou por maus caminhos. Fala de uma pessoa que ela não exercitou a sua fé, mas alguém ajudou ela a voltar para o caminho. Amém? Você vai achar que você já ouviu essa história, mas ela é diferente da história que você já leu ou que você já ouviu. Amém? Essa história fala de um pai que tinha 2 filhos. Um filho mais velho e um filho mais moço. Um dia o filho mais moço vira para o pai e diz: pai, eu quero ir embora aqui de casa. Eu quero conhecer outros lugares, outras pessoas. Eu quero ir embora, pai. E o pai disse para ele: mas meu filho, aqui na nossa casa não nos falta nada. Eu, você e seu irmão mais velho vivemos tão bem. E o filho mais novo: não, pai, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu decidi. Eu quero que o senhor me dê o que é meu. E o pai disse para ele: não, meu filho, já que você está tão decidido, me dá alguns dias. Vou vender algumas coisas da nossa propriedade e vou te entregar. Passado alguns dias, ele apurou aquele dinheiro, entregou para o filho mais novo. Ele pegou a malinha dele e, saiu para o mundo. Foi embora. Passado-se uma semana, passado-se 2 semanas, nenhuma notícia do filho. Completando exatamente 30 dias, o pai deu uma grande festa na sua casa. Convidou amigos, vizinhos, parentes. Em meio a tanta alegria, tanta comida, tanta bebida, o irmão mais velho olha lá no canto e vê o pai sentado triste. E ele vai até lá e diz: papai, eu não estou entendendo o senhor, não. O senhor dá uma festança dessa, convida todos os nossos amigos, parentes e vizinhos, e no meio dessa alegria o senhor senta aqui triste. O que aconteceu? Ele: meu filho, hoje faz exatamente 30 dias que seu irmão saiu de casa. Eu não tenho notícia dele. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, se ele está doente, se não está. Eu estou preocupado com ele. O irmão mais velho disse: papai, pode deixar essa preocupação de lado. Amanhã de madrugada eu vou fazer a minha mala e vou atrás do meu irmão. Eu só volto aqui com ele. O pai se alegrou e disse: meu filho, você faz isso por mim? Faço, papai. Amanhã eu vou. E assim ele fez. De madrugada ele fez a malinha dele e ele saiu pelo mundo. Passou por uma cidade, passou por outra, perguntou. Ninguém viu, ninguém sabia do irmão. Ele já muito cansado de procurar. Ele entra num lugarejo e vê os moradores da cidade, todo mundo indo para o mesmo lugar. E ele ficou curioso. Parou o morador da cidade e perguntou: o que está acontecendo? Está todo mundo indo para o mesmo lugar. E o morador disse para ele: não, é o seguinte, aqui na nossa cidade, quando a gente prende um bandido, ele é enforcado em praça pública. E nós estamos indo agora enforcar um bandido. E ele falou: não, eu vou junto com vocês então. Chegando lá naquela praça, aquela multidão, entra o carrasco com o bandido encapuçado, sobe até aquele palanque para enforcá-lo. Quando o carrasco arranca o capuz do bandido, quem era? O irmão mais novo. O irmão mais velho disse: meu irmão vai morrer. Só que antes do preso morrer, ele respondia 3 perguntas. A primeira pergunta era o seguinte: você reconhece que você é um criminoso, merece castigo? E ele disse: eu reconheço. Realmente eu errei, eu mereço castigo. A segunda pergunta era a seguinte: por um acaso você tem algum parente que passava pela nossa cidade perguntando por você, você quer deixar algum recado? Ele falou: quero.
Eu tenho um pai e um irmão mais velho. Se eles passarem por aqui, diga que eu morri, mas que eu os amo muito. E a terceira pergunta era feita, ninguém respondia, a pessoa era enforcada, que era o seguinte: quem aqui gostaria de morrer no lugar desse criminoso? Só que quando a pergunta é feita, o irmão mais velho levanta a mão e diz: eu quero morrer no lugar dele. E ele sobe naquele palanque, olha dentro do olho do irmão dele e diz para ele: olha, eu vou morrer no seu lugar, mas volta para a casa do papai. Ele está muito triste, ele está muito querendo ver você. E o irmão mais novo dá um abraço no irmão mais velho, desce daquele palanque e volta para casa. E o irmão mais velho é enforcado, inocente, sem merecer esse castigo, mas com muita vontade que o seu irmão voltasse para a casa do seu pai. Moral da história, irmãos: esse irmão mais velho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que ele não subiu num palanque para ser enforcado, mas numa cruz do Calvário para ser crucificado. E a vontade de Jesus naquele sacrifício é para que eu e você voltássemos para a casa do Pai. Para que nós tivéssemos esse relacionamento com o Pai, de filhos para com o Pai. E esse mesmo Jesus, ele está aqui nessa noite. Esse irmão mais velho, ele está aqui nessa noite. Nós temos o privilégio de ter a companhia dele aqui nessa noite. E às vezes, irmãos, nós andamos por alguns caminhos, não como peregrino, mas nós às vezes andamos por alguns caminhos que não era a vontade de Deus. Talvez, irmãos, nós esmorecemos na nossa fé, e nós estamos aqui até de pé, nós estamos até vindo para a igreja, mas a nossa fé se esvaiu por causa de muitas circunstâncias. Irmãos, isso não é vergonha, não. Eu vou dizer para você que isso não é vergonha. Você ter esmorecido na sua fé, isso não é vergonha. Vergonha sim é você permanecer nesse estado. Vergonha sim é eu permanecer nesse estado. Mas, irmãos, eu quero dizer que esse irmão mais velho está aqui. E a alegria dele é saber que eu e você, verdadeiramente, irmãos, temos uma fé, e uma fé que agrada ao Pai. Então, irmãos, eu quero fazer um convite hoje. Como a nossa irmã que esteve aqui em cima disse, hoje não tem nenhum convidado aqui. Hoje está só os filhos da casa. Mas, irmão, se o Espírito Santo falou contigo, se o Espírito Santo tocou no seu coração, se você quiser vir até aqui à frente, receber a oração dos pastores, se você quiser vir até aqui e declarar para esse irmão mais velho que está aqui: ó, irmão, o seu sacrifício não foi em vão, não. Não, o seu sacrifício não foi em vão. Eu até esmoreci na minha fé, mas eu continuo crendo que tu és o meu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Então o convite está feito. Se você quiser vir aqui na frente, fique à vontade. Não tenha vergonha de estar esmorecido na sua fé. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração por nós, por mim e por você, nessa noite, para que Deus possa fortalecer a nossa fé, né? Para que o Senhor possa nos dar coragem, muitas das vezes, de pedir ajuda ao nosso irmão, aos nossos pastores. Pedir ajuda, irmãos. Isso não é vergonha. Amém? Pai, nessa noite nós queremos agradecer o Senhor, Pai. Agradecer porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida da gente. Agradecer, Senhor, porque sabemos que a fé, esse firme fundamento, é o que nos faz caminhar diante do Senhor, Pai. A fé é tão preciosa que é ela que agrada o Senhor, e que sem ela é impossível te agradar, Pai. Senhor, então eu te peço agora que eu e os meus irmãos, Senhor, sejamos agraciados, Pai. Agraciados, Senhor, pelo teu favor. De forma, Senhor, que toda dificuldade, todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que possa estar tentando roubar a nossa fé, ou que roubou a nossa fé, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. E que a gente possa viver tempos, Pai, de uma fé ousada e determinada, Pai. Que nós possamos viver um tempo, Senhor, que a nossa fé vai contaminar muitas pessoas. Que a nossa fé, Senhor, vai fazer se levantar muitas pessoas, Pai.
Meu Deus, eu te peço nessa noite, nos batiza, Senhor. Nos batiza nessa noite com uma porção de fé, Pai. De forma, Senhor, que nos faça se reerguer como um grande exército, Pai. Um grande exército, Senhor Deus, que vai ajudar aqueles irmãos que estão com pouca fé. Aqueles irmãos, Senhor, que estão fraquejando por algum motivo, Pai. Ah, Senhor, eu te peço nessa noite. Eu te peço, Pai, nessa noite, que nós possamos sair desse lugar, desse ambiente, Pai, determinado, Senhor, a guardar e fortalecer a nossa fé, Pai. Senhor, nós vivemos dias maus, Pai. Vivemos dias, Senhor, maus nessa terra. A nossa sociedade, Senhor, está sendo degradada em valores, Pai. Mas nós, Senhor, possamos ser esse instrumento de fé para que muitos possam ser alcançados, Pai. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Fique de pé para adorar ao Senhor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Concorde com essa ministração. Permaneceremos sem fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temeremos.